dia a todos, meu nome é Fábio de Oliveira. Estou aqui para mais um vídeo. Hoje, dia 20 de novembro de 2017, agora 3 horas da manhã e 41 minutos. Muito bem, gente. Esse vídeo é uma resposta, claro, não é uma resposta mal criada, não é isso não. É uma resposta a uma pergunta, a dúvida de um internauta. Ele até está inscrito aqui no meu canal, Rodrigo Oliveira. Até agradeço a participação, ter participado, comentando. Então, ele fez algumas perguntas. Claro que eu não tenho como responder todas. Então, eu vou responder algumas. Ele perguntou sobre... Foi dito para falar sobre todos os mitos, mas infelizmente não tem como falar sobre todos os mitos que influenciaram a Bíblia. Seria uma obra que eu teria que fazer vários vídeos de horas e horas de duração, não tem como. Mas eu vou falar de alguns e algumas palavras também, principalmente palavras pagãs na Bíblia. Ele me perguntou por que o Novo Testamento foi escrito em grego, o Antigo em hebraico, quer ter partes dele, tá? Ou melhor, boa parte, que algumas partes foi em aramaico. No entanto, essa pergunta eu vou deixar para depois, tudo bem? Então, antes de começar o vídeo, eu quero ler algumas coisas aqui para mostrar que a Bíblia não foi inspirada, não teve inspiração, ela não caiu. Quando as pessoas veem esse livrinho aqui, elas pensam que esse livrinho caiu do céu. Não caiu. Teve um processo enorme. Mas eu quero ler uma coisa aqui interessante. Na página 94 desse livro aqui, ó, A Bíblia e Sua História, o surgimento e o impacto da Bíblia. Esse livro aqui, do Stephen Miller e Robert Huber. E olha que esse livro é produzido pela Sociedade Bíblica do Brasil, tá ok? Olha só. O imperador encaminhou seu pedido ao renomado estudioso Eusébio, bispo de Cesareia, a capital da província romana na Palestina. Para cumprir essa ordem, Eusébio tinha que decidir que escritos cristãos deveriam incluir na Bíblia. Olha só, teve inspiração aí? Não, teve decisão humana apenas. Quando jovem, Eusébio havia estudado com Panfilo, um discípulo de Orígenes. Assim não foi surpresa que Eusébio tenha adotado a classificação dos livros cristãos em 3 grupos, que havia sido feito por Orígenes, e acabou com praticamente a mesma lista de livros aprovados. No mesmo grupo estavam os livros que a igreja em geral aceitava. Aí vai falando dos livros aqui e tudo mais. Tinham 3 grupos. E tinham que decidir qual que eram os livros que iriam fazer parte. E isso aqui é só uma das etapas, tá? Só uma das etapas e está nesse livro aqui, ó. Geralmente eu gosto de mostrar as fontes. Muito bem. Então sabemos que tem origem pagã na Bíblia. Nós vemos que não há nenhuma inspiração. Foi selecionado alguns livros e nós vamos começar agora a ver algumas palavras pagãs e alguns mitos, tá ok? Vamos lá. Olha só, passagem de Isaías 27:1. Naquele dia punirá Yahvé, lembrando que a fonte que eu usei isso aqui, no caso da Bíblia, foi a Bíblia de Jerusalém, tá ok? Naquele dia punirá Yahvé com sua espada dura, grande e forte, a Leviatã, serpente escorregadia, a Leviatã, serpente tortuosa, e matará o monstro no mar. Bom, quem é Leviatã? Ou dragão, você vai ver em várias partes. Vamos lá? Leviatã, ou também o dragão, a serpente fugitiva. Você pode conferir aí essas passagens que eu deixei aqui, ó, que eu não vou ler tudo porque vai tomar tempo. Tem Jó 26:16, Coríntios 25, Salmo 74:14, 104:26, Isaías 51:9, Amós 9:3. Era na mitologia fenícia um monstro do caos primitivo. A imaginação popular podia sempre recear que ele despertasse, atraído por uma eficaz maldição contra a ordem existente. Então, isso aí é Leviatã. Mitologia fenícia. Essa palavrinha é uma palavrinha pagã que foi incorporada à Bíblia e vários outros. Quando você vai ver também dragão, o dragão de Apocalipse também, não só
da mitologia fenícia, mas alguns estudiosos associam aos mitos babilônicos, ao Tiamat, e alguns estudiosos, à mitologia egípcia. No entanto, existem várias passagens falando sobre dragão, Leviatã e tudo mais. Passagens pagãs. Então não há nada de inspirado aí, apenas, como digo que tem plágio, simplesmente podemos ver em várias passagens aqui. Continuando. Isso aqui é Isaías também, Isaías 34:14. Os gatos selvagens conviverão aí com as hienas. Os sátiros chamarão os seus companheiros. Ali descansará Lili e achará um repouso para si. Esqueci de falar. Aquele comentário que eu falei sobre Leviatã, é engraçado que aquela parte ali, a fonte que eu vi ali, Bíblia de Jerusalém. Eu gosto quando eles mostram a verdade. Eu adoro isso. E outra coisa, você pode ver um site, acho que é Rezai, sei lá, um breviário, uma coisa assim. É um site católico e mostra o paganismo dentro da Bíblia. Claro que ele vai depois ser tendencioso de ver que Deus conduziu, mas ele mostra, esse site mostra o paganismo e as palavras pagãs que foram colocadas dentro da Bíblia, que tiveram influência sobre a Bíblia. Então assim, eu peguei algumas ali e outros sites também, ok? Então vamos lá, essa passagem aqui, ali descansará Lili e achará um repouso para si. Está falando de dois seres mitológicos aqui, de dois seres pagãos, Sátiros e Lilith, ou Lilith, como quiser falar. Às vezes você pode ver com H no final, é o mesmo personagem. Vamos ver, Sátiro. Quem são os sátiros? Os sátiros são seres mitológicos masculinos da Grécia Antiga. Possuíam o corpo de carneiro, cabeça de homem, orelhas pontudas, cabelos compridos e nariz achatado, de acordo com a mitologia grega. Os sátiros acompanhavam o semideus Pan, protetor dos pastores, e o deus Dionísio do vinho e das festas, vagando pelas montanhas e bosques da Grécia. Engraçado que isso aqui foi mudado depois, tá? Essa passagem aqui, muitas bíblias têm alteração. Eles tiram o Lili, tiram os sátiros e colocam outra coisa no local. A fonte que eu peguei está aqui, site só pesquisa, mitologia grega, sátiros. Continuando, vamos ver sobre essa mesma passagem agora falando sobre Lili, ou Lilith. Lilith foi uma deusa muito cultuada na Mesopotâmia, comparada à lua negra, à sombra do inconsciente, ao mistério, ao poder, ao silêncio, à sedução, à tempestade, à escuridão e à morte. Então, ela era cultuada na mitologia mesopotâmica. No entanto, onde eu peguei essa fonte, dicionário de símbolos, no caso online. Eu tenho esse dicionário de símbolos aqui, está lá em cima, é uma obra desse tamanho, também fala sobre isso. Tá? Então, geralmente eu gosto de citar fontes. Nem sempre estou sempre falando, né, porque está acessível, mas aqui eu estou mostrando para você ver que essas palavras de personagens pagãos, eles foram incorporados e foram incorporados à sua Bíblia. Então não tem nada de original, tem nada de inspirado. Algumas coisas foram plágios e, como eu mostrei aqui, os livros foram selecionados, só que eles não conseguiram esconder isso aqui, né? Interessante, né? Continuando. Sobre Lilith ainda. Vamos ver só um pouquinho sobre que a história é enorme. Então, para falar sobre isso, vai demorar muito. Então, eu só quero dar uma pincelada. No Jardim do Éden, Lilith entrou em muitas contradições com Adão, na medida em que almejava ter os mesmos direitos do homem, já que ambos vieram da terra, e dessa maneira buscava a igualdade por meio da liberdade de escolher, opinar e decidir. Diante desse impasse, Lilith fez acusações a Adão e pronunciou encolerizada o nome de Deus, rebelando-se ao fugir para a região do Mar Vermelho, local que, segundo a tradição hebraica, era habitado por demônios e espíritos malignos. Ali Lilith se torna então a esposa de Samael, o senhor das forças do mal. Então aqui eu tirei dicionário de símbolos. Agora só uma coisa, gente, esqueça essa crase aqui, tá? Esse aqui eu peguei direto, já joguei aqui, já copiei e colei. Tá mostrando de onde estou pegando as fontes, mas isso aqui foi um erro do site, até que eu nem corrigi. Agora o que eu estou vendo aqui, tá ok? Mas antes de palavra masculina não tem
Graças. Então esqueça isso aqui. Continuando. Então, outra palavrinha, outro personagem pagão que foi acrescentado na Bíblia. Continuando. A Arca de Noé e o Dilúvio, que é um mito pagão. Ela se encontra, esse relato sobre essa parte da Arca de Noé e o Dilúvio, está em Gênesis 6, do versículo 1, capítulo 6, versículo 1, até o capítulo 9, versículo 28. Então, onde veio isso? Epopeia de Gilgamesh. Esse trecho da Epopeia de Gilgamesh é um dos mais conhecidos e influenciou várias lendas da Antiguidade Oriental, inclusive a lenda bíblica do dilúvio hebreu. Viu? É lenda, não passa de lenda. É uma lenda pagã, famosa pela Arca de Noé. Fonte: mundoeducação.bol.ol.com.br. Gente, tá aqui a fonte. Olha só, sendo a epopeia, continuando, sendo a epopeia de Gilgamesh, sendo a produção da epopeia de Gilgamesh anterior à história bíblica, pode-se perceber a influência que a cultura suméria exerceu sobre os povos da Mesopotâmia e do Oriente Médio. Continuando a mesma fonte. Agora, vamos ver essa passagem aqui, de Judas, capítulo único, versículos 14 e 15. A respeito deles profetizou Enoque, o sétimo dos patriarcas, a contar de Adão, quando disse: eis que o Senhor veio com suas santas milícias exercer julgamento sobre todos os homens e arguir todos os ímpios de todas as obras de impiedade que praticaram e de todas as palavras duras que proferiram contra ele os pecadores ímpios. Essa passagem aqui, ela é uma citação da carta de... Essa citação da carta de Judas é tomada do livro de Enoque 1:9. E foram 5 livros independentes. Eles foram escritos por volta do 2º século antes de Cristo, tá? Que é considerado apócrifo para muitos. Inclusive, já alguns personagens antigos davam devido valor a esses livros, porém ficou de fora, considerado pagão, considerado apócrifo, e uma parte dele ficou na sua Bíblia, que foi citado aqui. Ora, se não tem inspiração, por que foi citado? Sabemos que há uma contradição muito grande houve um embate muito grande para que os livros que você conhece hoje entrassem. Por exemplo, Judas foi um deles, Apocalipse foi um deles, porque eles tiram outros, eles tiram Apocalipse de Paulo, Apocalipse de Pedro, eles tiram Evangelho de Pedro, Atos, existiram vários Atos, Atos de Pedro, Atos de vários, não só Atos dos Apóstolos, existiram vários. Tá? Quanto à origem, quanto à história, a formação, eu sugiro que você vá no site do professor Fábio Sabino, que ele é mestre nisso. Tá? Ele vai ajudar bastante, compra os produtos dele lá, porque ele é professor de hebraico, ele é teólogo sério, estuda pra caramba, ele fala grego, hebraico, ele estuda a fundo sem influência religiosa, ele é um pesquisador sério. Então você vai ver ali a origem. Mas só falando aqui sobre esse assunto que eu estou aqui abordando, esse livro, essa parte, foi inserido na sua Bíblia e é considerado de um livro apócrifo. Então, gente, a fonte está aqui. Engraçado, a Bíblia.org. Interessante, né? Então, gente, olha só. Existem várias passagens que são tiradas de mitos, que são tiradas de lendas e foram incorporadas à Bíblia. No entanto, não tem como abordar todas aqui, porque vai demorar pra caramba. Só um pouquinho desses trechos aqui já tomou um tempinho. Mas eu só quero dizer uma coisa para vocês. Pesquisem. Por isso que eu falo, não tem nada de inspirado. Simplesmente plágios. A Epopeia de Gilgamesh mostra que o dilúvio ele foi escrito depois. E a Epopeia de Gilgamesh é de origem mesopotâmica e que influenciou os escritos da Bíblia, mostrando que a Bíblia não passa de muitas coisas, são plágio, tá? Então
eu peço a vocês que pesquisem, antes de você vir falar besteira. Quando eu digo você, são os religiosos, que gostam de vir aqui e falar que eu estou endemoniado. Claro que os comentários deles não ficam aqui, são todos aprovados. Os meus comentários têm que ser aprovados, e são aprovados por mim. Mas eu gostaria de falar que é inspirado. Amigo, você dizer que é inspirado não prova nada. Então, estou mostrando aqui com algumas fontes, alguns textos, como é que surgiram, ou melhor, algumas palavras e mitos pagãos que foram acrescentados à Bíblia, e também mostrei que não houve nenhuma inspiração, houve uma seleção humana. Até citei o livro para vocês aqui. Então, gente, espero ter respondido aí, meu amigo Rodrigo Oliveira. Obrigado pela pergunta. Sobre a outra pergunta, vou deixar para depois. Eu demorei para poder responder essa daqui, porém eu respondi, entendeu? Só demorei devido ao meu TCC, pela correria ali na faculdade. Mas quem pergunta, quem indaga, quem tem alguma resposta ou dá sugestões de temas aqui no meu canal, quando eu sei, lógico, eu respondo, e com certeza eu faço vídeo. Só às vezes não faço na hora, mas sugestões de temas estou aceitando, e também perguntas, se eu souber a resposta, estarei respondendo conforme eu fiz hoje nesse vídeo. Então eu quero agradecer a vocês, quero agradecer aos novos inscritos. Divulguem o canal, divulguem os vídeos, e até a próxima. Tchau!